Hi guys, good evening. Let's start again. Então vamos começar novamente a nossa live hoje, que é about práticas de melhorar sua fala, melhorar seu speaking. Então, para começar, eu sou a Teacher Isa, eu tô aqui, eu sou no Insta isa.english e também no YouTube. E agora a gente vai começar uma aula que faz parte do nosso desafio Liberte o seu Inglês. Esse desafio começou dia 5 de julho e ele está chegando na metade agora e eu espero que você pegue o bonde e continue comigo nessa jornada que vai te ensinar muito inglês. Então, não esqueça que o link para assistir as aulas antigas estão lá no meu perfil, ou seja, na minha bio. Então, você precisa acessar o link e participar da comunidade, e lá também vai estar disponível todos os vídeos, sem ser na comunidade, mas no site mesmo já vai estar disponível todos os vídeos que você pode não ter assistido ou que queira repetir e assistir uma nova vez para aprender, anotando ou de outra forma. Então, hoje a gente vai começando, na verdade quero pedir por favor para que vocês enviem essa live e essa aula para mais pessoas, para que essas pessoas possam também fazer parte daquele 5% de brasileiros que falam inglês. Eu quero que cada vez mais pessoas tenham possibilidade de fazer parte desse grupo privilegiado de pessoas. Então, espero realmente que vocês participem aqui da nossa live, que vocês deem a opinião de vocês, que vocês também falem se tem dúvidas ou alguma outra coisa que esteja, na verdade, atrapalhando vocês, também podem mandar aí para a Teacher, mas no geral, a gente vai hoje falar sobre como fazer algumas atividades, né? Quais são as melhores atividades para você fazer quando você está tentando melhorar o seu speaking. Então, sejam todos bem-vindos, welcome, thank you. Então, vamos começar. Bom, acho que vocês já sabem, a Teacher está abrindo turma nova, dia 14 de julho, então se preparem, porque eu vou preparar alguns bônus especiais para vocês. E também a gente está passando por esse desafio do inglês agora. E esse desafio do inglês, a gente já passou por várias aulas antigas, né? Que foi a primeira aula, que é como começar, preparar a sua rotina, se organizar, planejar o seu tempo. Depois a gente começou a falar sobre pronúncias e regras do inglês, coisas que você precisa saber para começar a aprender o inglês. Depois a gente passou para partes de frases mais faladas, frases do dia a dia, expressões do dia a dia também. E hoje a gente vem aqui falar como melhorar a prática da fala. Então, eu já falei antes e eu sempre repito para os meus alunos ou para quem está aprendendo inglês, se você não treinar a fala, você não vai se comunicar no final, não vai conseguir falar no final. E o nosso objetivo aqui é que você fale. E para você falar, você precisa treinar algumas coisas, né? Precisa fazer algumas atividades diferentes. Então, eu separei aqui seis técnicas, 6 atividades diferenciadas para que você possa treinar a sua fala. Então vamos lá. Primeira técnica delas é a copycat. Não sei se você já ouviu, mas a técnica de copycat é uma técnica de você imitar a outra pessoa. Então é muito comum você estar assistindo um seriado e repetir exatamente aquilo que o autor falou, naquela mesma entonação, daquele mesmo jeitinho. Isso é uma técnica de copycat. Então, uma outra técnica, né, é a técnica de hot dog. A técnica de hot dog, ela te mostra como fazer um listening da forma correta. Então, a primeira coisa que você faz é passar um skim and scan, dar uma olhadinha no texto que você vai estar fazendo o listening, se possível, se você tiver esse texto, né? E já verificar quais são as palavras que são mais diferentes para o seu ambiente, quais são as palavras que não fazem parte, né, ainda do seu vocabulário. E tentar deixá-las meio que marcadinhas para ver se você entendeu ou não entendeu elas. E aí você começa a fazer o primeiro listening. Hello, welcome Luan. O primeiro listening na técnica de hot dog é quando você escuta a primeira vez. Você pode ir acompanhando, mas o ideal é que você primeiro escute mesmo. Na segunda parte, que é o ou, né, você vai, na verdade, tentar falar, tentar reproduzir aqueles sons que você escutou. Você pode ter dúvidas e tudo mais, não tem problema, porque você vai escutar mais uma vez para verificar se aquelas frases que você estava com dúvida, você falou mais ou menos certo, se você errou um pouquinho.
Então, essa é uma técnica que vai te dar mais certeza se você está aprendendo certo, se você está aprendendo errado. E também, essa é uma técnica que, combinada com a técnica de copycat, ela tem muito resultado. A técnica de copycat, você pode fazer ela em seriados, em filmes, em músicas e até conversando com alguém. E nesse caso, no reading, né, nessa leitura, vamos dizer assim, nesse listening que você vai estar fazendo, você também pode fazer uma técnica de copycat e respondendo, né, e repetindo enquanto você escuta, depois, né, de ter passado por essas 3 etapas. Então, podem se combinar. A gente tem uma terceira técnica, que essa é super boa, eu gosto muito de usar, que é o reading along. Reading along é assim, eu tenho um áudio de um texto e eu tenho o texto para eu ler. Então, eu vou escutando o que o outro está lendo, acompanhando a leitura. E essa técnica de reading along, ela é muito importante para você fazer no formato hot dog e também repetindo as frases, né, no sentido de copycat. Então, todas essas atividades, essas técnicas, elas podem se conurbar, elas se reúnem numa situação. Então, vamos dizer que você está fazendo um copycat de um seriado, aí você entendeu que você vai ler você vai fazer uma escuta agora de um vídeo, e esse vídeo tem transcription, tem a transcrição. Então, você consegue ler, você consegue escutar, depois ler e depois escutar novamente para ver se aquele ritmo tá bom, se aquela entonação tá boa. E o YouTube tem muitos vídeos pra gente fazer isso. Eu já passei alguns dias atrás o TED para vocês, o TEDx, né, que é o Ideas Worth Spreading, né, são as ideias que valem a pena se espalhar. O TED tem muito vídeo bom, todos, a maioria em inglês, lógico que você acha alguns em português, mas a ideia aqui é achá-los em inglês. No TED você tem a transcription, no YouTube, na maioria desses aulas, né, vamos dizer assim, de TED, porque eles têm um TED Edu, né, que tem a parte de educacional, todas elas têm a transcription, então você pode ler acompanhando, tá? Então, o reading along nada mais é do que ler acompanhando alguém que está fazendo o áudio, e provavelmente esse som tem que vir de um texto autêntico, ou de um nativo, ou de um professor de inglês, para que tenha a veracidade naquele sotaque, ou então para que saia a pronúncia correta, né? Para você também treinar a pronúncia correta. O nosso quarto ponto, ele é o singing along. O singing along, ele na verdade, você gosta de música, você que prefere às vezes mais música do que algumas leituras, você pode optar por escutar uma música, acompanhando ela na letra e cantando ela. E depois de 2 ou 3 tentativas, tentar cantar sem ver a letra. Esse é um exercício super legal, eu adoro, mas ele é um exercício especialmente para você praticar o speaking, né? Ajuda muito o listening, lógico, mas o speaking é um dos pontos mais importantes para esse estudo. Assim como o reading along, o singing along, quando você não tem ninguém para te corrigir, você precisa treinar o seu ouvido para escutar aquilo que veio do nativo, que veio de um texto autêntico, e depois escutar você. Escutar aquilo que veio de um professor, depois escutar você. Para você começar a ver por comparação se você seguiu o caminho certo ou se você está fazendo errado, né? A melhor técnica, lógico, é depois mandar um áudio para o seu teacher corrigir, que no meu caso acontece muito dos meninos, dos meus students, terminarem de fazer um exercício e mandar um áudio para ver se eles estão fazendo a pronúncia correta. E na maioria das vezes estão, mas de qualquer forma é bom uma correção para você se sentir seguro com essa informação. Aí a gente tem o self-talk, ou o que eu chamo de técnica da loucura. Essa é uma das técnicas que os meus alunos mais usam e das que mais dá certo. Por quê? Porque ela é uma técnica de você começar a pensar com a sua cabeça no sentido de, a gente fala de thinking out loud, de você pensar alto, de você pronunciar as coisas que você está pensando em inglês. Por que isso? Quando a gente já fala que se você treina a fala, você consegue se comunicar, você está treinando não só a sua cabeça para pensar, mas a sua boca para falar. A musculatura, a língua, e ela tem particularidades, e por isso que a gente tem fonética e também alfabeto de fonética e tudo mais. Então, esse estudo da anatomia, quando sai o som, é a fonética. Então, você precisa adaptar também a sua musculatura e o seu rosto para pronunciar essas palavras. Então, por isso é muito importante fazer técnicas. Hello, Nilma. Hello, guys.
Welcome all, bem-vindos todos, ok? A gente está aqui falando sobre algumas atividades e técnicas que podem melhorar a sua fala em inglês. Eu já estou aqui no quarto ponto, eu acho. Yes, eu finished the quarto ponto, eu terminei o quarto ponto agora, depois eu reviso para vocês. Mas a gente está falando sobre self-talk, falar com você mesmo. Falar com você mesmo, falar alto na frente do espelho, cantar no banheiro, falar com você mesmo, achar maneiras de reproduzir os sons que você está aprendendo. Então você fica pensando assim, eu chegaria e falava, Hi, how are you? Ok. Aí se eu fosse comprar um negócio, eu ia falar assim, Oh, do you have eggs? Oh, não, eu vou usar outro jeito. E assim você vai treinando na sua cabeça as possibilidades de frase e assim automatizando as frases na sua cabeça. O mais importante de você treinar falar é você treinar as frases que você saiba como usar, né? Então, num exercício de texto, de música, é muito bom para você treinar frases que até mesmo você não saiba, porque isso vai treinar a pronúncia no modo geral. Mas esse self-thinking out loud, né? Pensar alto ou falar com você mesmo, ou loucura controlada, qualquer que seja a técnica que você chame, mas ela é falar alto algumas coisas que estão na sua cabeça, principalmente em inglês para formar frases, para tentar ver diálogos, como que seriam. Então, essas são as possíveis atividades que envolvem você falando alto para você treinar também a musculatura e a sua cabecinha. Aí a gente tem um pensamento aqui. Todas essas atividades, elas são active learning, né? Elas são uma forma de você aprender ativamente, ou seja, não sou eu, professora, que estou estimulando você a fazer isso. É você que está procurando uma situação para poder... Ai, desculpa, eu tinha uma ligação. É você que está procurando uma situação para poder desenvolver-se no inglês. Para você se desenvolver no inglês, você precisa treinar a sua fala. A sua fala, então, ela pode ser treinada com copycat, que é a forma de imitar. Imite seriados, imite TV, imite jornais, imite nativos ou até pessoas que falem muito bem o inglês. A segunda técnica é como fazer um listening, que a gente chama de hot dog. É uma técnica que a teacher inventou, porque na verdade eu não conheço uma técnica ainda que fala isso, mas ela basicamente vem de analisar o texto, aí você escuta. Aí você repete aquilo que você escutou, ou seja, você reproduz os sons da leitura e você novamente faz isso, ok? Olha, eu acho que eu não tô vendo um probleminha com a internet, aqui tá funcionando bem, mas se mais alguém tiver algum probleminha com a internet, manda aqui pra teacher, tá? Se sair, continue por aqui que a teacher volta. E aí a gente falou sobre reading along e singing along. O reading along é a leitura, é junto com você, né? Você lendo junto com alguém que tem capacidade de ler bem inglês. E o singing along é você cantando junto com um artista que já canta aquela música. Então, você procure músicas que você goste, para que você sinta-se motivado a fazer isso, a dar uma olhadinha, dar uma escutada e treinar aquela música. Treine ela com a letra. Quando passar umas 3, 4 vezes, você vai fazer o quê? Treinar sem ler a letra e ver se você consegue. Very good. E daí a gente falou sobre o self-talk, um dos que mais funciona porque você vai formular frases na sua cabeça, pensar em diálogos como que seriam. Por exemplo, eu chego no supermercado e falo assim, se essa caixa falasse comigo em inglês, ela falaria... Hi, good evening, entende? É mais ou menos assim que você funcionaria. Você fica pensando, como é que ela falaria? E se você responderia o quê? E se você quisesse tal coisa? Você fica formulando frases na sua cabeça. E esse self-talk, no espelho, no banheiro, em qualquer lugar, você vai ter um pouco mais de consciência do inglês, maturidade com o inglês para montar frases e se comunicar melhor. E o último é o que eu estava dizendo para vocês, que todas essas atividades, elas são active learning, elas são ativamente vindas do aluno, elas não vêm do professor. Eu posso até passar para você um exercício ou outro, mas o que vai realmente fazer resultado em você é a rotina e a disciplina com esse exercício. Esse exercício precisa participar do seu dia a dia, precisa ser praticamente quase todos os dias.
Hello, Jonathan, welcome. Hello, Simara, welcome. Thank you very much for coming. Hello, Chef Léo, welcome. Thank you for coming. Então, a gente está falando sobre técnicas que você, como aluno, precisa providenciar. Por quê? Porque é ali que você vai ter as atividades que vão dar melhor resultado para o seu speaking. Então, você pode fazer uma leitura simples ou fazer um listening só escutando uma vez, mas para você ter resultado, segue a técnica hot dog que a teacher passou, segue a técnica que você faz de ou singing along ou reading along, para fazer melhoras no seu desenvolvimento com coisas que você gosta, com hobbies de leitura, com hobbies de música, tudo isso junto, ou escolhe 2 ou 3 atividades e técnicas que mais se encaixam com o seu dia a dia, o que mais combinam com você. Não se esqueçam, além de ter motivação, o importante aqui é manter uma rotina e uma disciplina para que você não perca o que você está estudando e para que você realmente só acrescente as coisas e com o passar do tempo. Isso vai ficando mais forte em você, porque esse hábito, ele entra na sua vida e aí é muito mais fácil de você mantê-lo. Lembre-se, se você pular um dia, não tem problema, mas tente não pular 2, porque ele pode quebrar realmente o seu hábito. Então é muito importante que você mantenha uma rotina de estudos. Também, os dias difíceis, a gente vai falar um pouquinho sobre como manter uma rotina mais leve. E também ainda temos um monte de outras lives que vão acontecer até o dia 14 de julho, dentro desse desafio, que é o desafio Liberte Seu Inglês. Esse desafio, ele faz passos onde você pode conseguir se comunicar em inglês. Você pode também se aprofundar ainda e se comunicar mais fortemente se você participar também da minha turma, que eu estou abrindo dia 14 de julho. Então, tudo isso junto, né? Na turma a gente tem Conversation Class, tem essas técnicas. Você sabe o que é Active Learning, ou seja, você está ativo no seu conhecimento, no seu aprendizado. Então, é muito importante você entender como estudar melhor para ter resultados melhores. E tudo isso a gente pode ir conversando junto, a gente já está conversando, né? E a gente vai continuar conversando sobre isso para que você veja mais resultados no seu estudo de inglês. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A aula de amanhã é uma aula super bacana, é uma aula que eu vou ensinar tudo para vocês, detalhes por detalhes. Vou mandar aqui para vocês 8h30 no domingo. A gente se encontra sim, porque a gente está participando do desafio. São 10 dias direto, a gente não pode quebrar essa rotina. Então eu te espero também amanhã aqui. Para quem não conseguiu assistir a live inteira, amanhã ela já vai estar no nosso portal. Entra no link que está no perfil da Teacher e participe. Very good! Ai, que legal, Jonathan! Aparece então na live amanhã que a Teacher vai dar um congratulations for you, né? A gente vai cantar um parabéns pro Jonathan amanhã. Espero que você venha mesmo, Jonathan, amanhã 8h30 no horário de Brasília. Espero vocês aqui. Thank you very much, guys. Have a nice Saturday. O finzinho do Saturday and have a good weekend. Um bom final de semana para todo mundo. See you guys later.